E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Pablo Felipe e hoje vamos resolver aqui uma questão sobre conjuntos. Uma questão simples, tá? Então veja, dados os conjuntos A, que é o conjunto que tem os elementos 0 e 1, e B, conjunto que tem os elementos 1, 3 e 5, a questão está pedindo para você determinar quem é o conjunto PA. Esse conjunto PA significa o conjunto das partes do conjunto A. Aqui na letra B, o conjunto PB, na letra C, o número de elementos do conjunto PA e na letra D, o número de elementos do conjunto PB. Então, vamos para a resolução. Resolução. Aqui nós vamos colocar aqui, para ficar mais visível, os conjuntos A, né? Só copiar aqui os conjuntos A e B, tá? Com seus elementos. Letra A, como é que a gente faz para determinar o conjunto das partes do conjunto A? Então, lembrando, a gente coloca aqui, ó, P de A, conjunto das partes de A, é igual, abre aqui uma chave, né, na notação de conjuntos, e aí a gente vai colocar a primeira parte desse conjunto A. Né? A primeira parte é o conjunto vazio, porque conforme nós vimos no conteúdo, o conjunto vazio é uma parte de qualquer conjunto, tá certo? Então, a primeira parte é o conjunto vazio. A segunda parte desse conjunto é o conjunto que tem esse elemento aqui, 0, nosso primeiro elemento. A outra parte, a terceira parte, é o conjunto que possui esse elemento 1. Pronto, aqui nós já colocamos o conjunto vazio, o conjunto unitário 0 e o conjunto unitário 1. Tá? Agora, nós vamos colocar o próprio conjunto com os seus dois elementos. Então, vem aqui que a última parte, tá, de qualquer conjunto é o seu próprio conjunto. Então, nós temos aqui o conjunto 1 e 2, e aí a gente fecha aqui esse conjunto das partes. Beleza? Na letra B, nós temos aqui um pouquinho maior, né, porque esse conjunto possui 3 elementos. Tá? Então, vamos fazer aí de forma análoga. O conjunto das partes de B é igual, abrimos chaves, colocamos já o conjunto vazio, que pertence a todo ao conjunto das partes de qualquer conjunto. Aí vamos colocar aqui os conjuntos unitários com todos os elementos. Então, tem um conjunto unitário com o número 1, tem um conjunto unitário com o número 3, tem o conjunto unitário com o número 5, tá? E aí a gente fechou aí, ó, todos os conjuntos unitários. Se nós tivéssemos um conjunto com 4 elementos, ou seja, com mais um elemento aqui, teria mais um conjunto unitário, tá certo? Bom, feito isso, agora nós vamos ter que pegar os conjuntos que possuem 2 elementos, tá? De 2 em 2. Então, nós vamos pegar aqui o conjunto que possui o número 1 com o número 3. Então, é o conjunto que tem 2 elementos, o 1 e o 3. E aí vamos pegar o conjunto que possui o 1 e o 5, tá? Fazendo aí as combinações. Tá aqui, já temos 2 conjuntos com 2 elementos cada. E aí o conjunto que possui o número 3 com o número 5. Então, tá aqui, ó. Conjunto que possui o 3 e o 5. Desta forma, nós já colocamos o conjunto vazio, cada conjunto unitário com os elementos, e aí já colocamos também cada um dos conjuntos que possui 2 elementos. E aí a gente vai colocar agora o conjunto que possui todos os elementos, que é o próprio conjunto, né? Possui 3 elementos. Então, o conjunto que tem o 1, o 3 e o 5. Fecha aqui, e aí fecha aqui o conjunto das partes. Beleza? Bom, na letra C, a questão está pedindo o número de elementos do conjunto das partes de A. Observe que os elementos, tá, são os próprios conjuntos aqui. Então, conjunto vazio, conjunto unitário, conjunto com o número 1 unitário também, conjunto com 2 elementos. Esses são os elementos do conjunto das partes de A. Então, fazendo um lembretezinho aqui para vocês, para a gente responder essa letra C, né? Nós temos que lembrar, pessoal, que o número de elementos, esse nzinho significa número de elementos, do conjunto das partes de um conjunto A qualquer, existe uma fórmula para a gente calcular, né?
Essa formulazinha é dada, e a gente já demonstrou essa fórmula no nosso conteúdo, ela é dada por 2 elevado a n, só fazendo esse lembrete aí. Onde esse n, na verdade, esse n está representando a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Tá certo? Então, esse n aqui, se for esse conjunto das partes de A, esse n vai ser 2. Se for das partes de B, o n vai ser igual a 3. É a quantidade de elementos. Então, deixar registrado aí esse lembrete para a gente. Bom, então é só a gente aplicar essa formulazinha, né? Então, aplicando aí, ó, o número de elementos do conjunto das partes de A vai ser igual a 2 elevado a 2, porque tem 2 elementos aqui em A. 2 elevado a 2 é igual a 4. Né? Então, a gente tem aqui o número de elementos das partes. Ou seja, pessoal, na verdade a gente já tinha visto, né? Quantos elementos tem aqui o conjunto das partes de A? Tem 1, 2, 3, 4 elementos. E aqui só está, né, confirmando o que a gente já tinha visto. Agora, isso daqui é importante e também serve também para quando a gente tem um conjunto com muitos elementos, por exemplo, com 5, 6 elementos, né, que vai ter uma quantidade enorme aí de conjunto das partes. Né? O conjunto das partes vai ter uma quantidade enorme de elementos. Né? Imagine aqui, ó, com 3 elementos, com 2 elementos nós tivemos 4. Né, aqui. Com 3 elementos, nós vamos ter quanto? Vamos colocar logo aqui, ó, na letra D. Número de elementos de PB vai ser o quê? Número de elementos de PB vai ser 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, com 3 elementos, nós tivemos 8, tá? Então, veja, se fosse com um conjunto aqui, se tivesse um conjunto C que tivesse 4 elementos, seria 2 elevado a 4, tá certo? Que no caso é 16 elementos, tá? Bom, então, visto isso, galera, essa questão é só mesmo para a gente trabalhar essa questão aqui do conjunto das partes de um conjunto e também essa formulazinha que nos ajuda a calcular a quantidade de elementos do conjunto das partes de um conjunto, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!